O deus necromante, em um último esforço para obter a vitória, libera uma arma inesperada, o poder da magia da reencarnação. Em um mundo onde a magia é parte integrante da vida, um herói lendário atravessa destemidamente através de um grupo de soldados que tremem de medo. Nas profundezas de uma masmorra, uma série de círculos mágicos materializam armas que são arremessadas contra os soldados, reduzindo-os a nada. Em questão de segundos. Ao receber a notícia da chegada do herói, o capitão ordena que suas tropas se retirem, sabendo que não tem chance contra o necromante. A lenda do herói é muito difundida, pois ele é a arma secreta da igreja, tendo escapado por pouco da morte em inúmeras ocasiões. O herói segue em frente, determinado para enfrentar a criatura que espreita na caverna cheia de névoa à frente, um herói lendário, Chagrua, conhecido por sua habilidade de esmagar monstros de nível calamidade, está se preparando para enfrentar o deus cadáver necromante no que promete ser a batalha do século. Enquanto o deus cadáver lança raios negros sobre ele, Chagrua desvia facilmente, sua equipe de suporte está maravilhada, pois nunca testemunharam tal poder. Fora da caverna tudo está tremendo por causa da batalha, o deus cadáver continua a invocar os mortos, ameaçando o equilíbrio do mundo. O herói utiliza magia para aumentar sua velocidade e avança em direção ao deus. Os dois se envolvem na batalha, com o herói aparentemente em desvantagem, pois o deus pode se regenerar rapidamente. Usando a mesma magia de antes, o deus lança espadas no herói, mas ele facilmente as evita. Com uma paralisação na batalha, o deus recolhe as almas dos mortos em uma bola enorme e a puxa para ele, fazendo com que os soldados percam a vontade de lutar. As almas descem como se fossem oferecer sustento ao deus, complicando ainda mais a já difícil tarefa do herói. O deus junta os ossos e conforme eles passar por um círculo mágico, invoca um viver da morte. No entanto, o herói está preparado para isso, ele usa sua enorme espada mágica para cortá-lo ao meio. O grupo de apoio está ciente de que o lendário herói deve sair vitorioso, ou então os cadáveres devorarão o mundo. Apesar da incerteza sobre a vitória do herói, uma garota continua confiante de que ele terá sucesso, ela acredita firmemente que ele não pode falhar. Assim que o herói parece ganhar a superioridade, o deus usa sua magia necromante para reunir uma horda de esqueletos para o herói enfrentar. No entanto, a vontade da garota se recusa a vacilar. Ela sabe que o herói não vai morrer, e seus olhos mudam de cor conforme ele relembra seu passado, cada batalha que ele lutou, cada aldeia que foi destruída, e cada pessoa que perdeu a vida em seu nome. As almas dos mortos amaldiçoam o herói. O mal-olhado é um poder que permite ao seu portador ver as almas, ou sombras, dos que partiram. O deus maligno também possui essa habilidade, a maioria dos que carregam um mal-olhado foge para a igreja por toda a vida, ou tem prazer em manipular as sombras e se tornar necromantes, como o deus cadáver. O herói usa magia de fogo, mas se mostra ineficaz contra a horda de esqueletos, forçando-o a mudar para o combate corpo a corpo. No entanto, o grande número de esqueletos oprime ele. Ele decide usar sua magia para pular alto e lança uma enorme bola de fogo em direção ao teto, enterrando o deus e os esqueletos abaixo dela. Ele acerta o deus, revelando sua verdadeira forma, um pote de cérebros. O deus vê toda a vida como meros brinquedos, tendo prazer nos lamentos e gritos das almas que ele matou. O herói entende isso, mas ele sabe que ele não é como o deus. Enquanto as pessoas continuam se matando, o deus maligno assume o papel do ceifador, acumulando pilhas de cadáveres. De repente, o deus invoca uma série de círculos, o que confunde o herói, pois ele não reconhece o feitiço. O deus está preparado para terminar sua batalha de uma vez por todas. Em resposta, o herói reúne todo o seu poder e recebe impulsos de suporte adicionais. Ele pula em direção ao deus, perfurando seu feitiço, cortando-o e criando uma explosão massiva que limpa o céu. A mente do herói de repente fica nublada, e ele se esforça para recordar os eventos da batalha. Acontece que, em seu confronto final,
o deus cadáver usou magia de reencarnação. Ele se esforça para se orientar, se sentindo desorientado e fraco. A ferida em seu corpo aumenta seu desconforto e a dificuldade em falar. Os arredores são completamente desconhecidos para ele, as paredes, o piso, tudo é diferente. Aos poucos, ele consegue se levantar e seguir a fonte de luz. Ele sai em uma rua movimentada, alinhada com prédios e pessoas desconhecidas. A novidade de tudo isso o deixa espantado, e ele fica lá, absorvendo tudo. De repente, um drone o avista e seu operador, um assassino, fica surpreso ao ver o menino vivo. Ele rapidamente informa sua equipe que sua missão falhou, mesmo tendo confirmado a morte do menino antes. O assassino está tão perplexo quanto o menino, e ele coloca sua equipe em prontidão. O assassino está intrigado com a forma do menino poder se mover normalmente, apesar de ter sua garganta cortada. A arquitetura e a escrita neste lugar são completamente estranhas para o menino. Ao examinar a filmagem, ele não detecta sinais de magia e se pergunta onde ele poderia estar. Olhando para a movimentada cidade, o menino fica fascinado com a visão de pessoas vivendo suas vidas em paz e felizes, e conclui que esta deve ser uma terra sem conflito. Mas ao se lembrar de seu próprio mundo, ele não pode deixar de se preocupar com o futuro dele em sua ausência. Quando os policiais se aproximam dele, Polka sente-se confuso e desorientado. Ele se esforça para entender a língua deles. A princípio, mas logo começa a entender o que estão dizendo. Baseando-se na informação linguística armazenada no cérebro de seu novo corpo, ele consegue comunicar que está bem e se apresenta como Polka. Percebendo o sangue em suas roupas, os policiais ficaram preocupados. Nesse momento uma garota de repente pula em sua cabeça, ele está feliz ao vê-lo vivo. Ela segura a mão dele e o puxa dos oficiais perplexos. Polka não tem escolha a não ser segui-la, sentindo oprimido pela estranheza de tudo. Eles correm pelo beco, e quando eles param, a garota pergunta a Polka se ele se lembra dela, apresentando-se como Misaki. À medida que as memórias de Polka retornam lentamente, ele reconhece o rosto sorridente de Misaki de seu passado. De repente, ela o levanta, o sacode e o joga no ar, confirmando que ele está quente e vivo. Polka agradece, mas antes que ele possa terminar, ela saca um pé de cabra ensanguentado, revelando que ela era sua assassina original. Misaki está perplexa com a forma como Polka está vivo depois de enfiar o pé de cabra em seu pescoço antes. Conforme Polka relembra as memórias, ele percebe que Misaki é de fato a assassina e sai correndo. Enquanto observa o desenrolar dos eventos, o assassino fica questionando por que alguém ordenaria um assassinato a um garoto de 16 anos. No entanto, ele sabe que um trabalho é um trabalho, e que desta vez, é melhor o menino ficar morto, caso contrário, ele não receberá seu pagamento. Apenas fugir leva toda a força de Polka. Ele se esforça para sentir quaisquer elementos mágicos no ar ou se comunicar com qualquer espírito. O corpo que ele habita tem pouca ou nenhuma mágica, tornando-o incapaz de até mesmo curar sua ferida de carne. No entanto, ele sabe que uma lesão fatal pode resultar em sua morte permanente. Misaki o rastreia e Polka se esquiva dela. Ela elogia sua agilidade e até parece desfrutar da perseguição. Polka pode prever seus movimentos, mas é limitado pelas capacidades do corpo. Ele contemplou o mundo pacífico que ele anseia, mas Misaki o acerta com um golpe de adaga, parando-o. Apesar da situação, Polka se recusa a desistir tão facilmente. Misaki fica impressionada com sua resistência e até se sente intimidada pela primeira vez. Se ela não for cautelosa, ela pode se apaixonar por ele. Polka entra cautelosamente em uma sala mal iluminada, incerta de seu propósito. Misaki, seguindo logo atrás, revela que já foi um local de execução notório para Yakuza e um de seus lugares favoritos. De acordo com o folclore local,
a área é assombrada por fantasmas e gangsters, impedindo a maioria das pessoas de se aventurar perto. Enquanto Pouca se acomoda, ele calmamente confirma que ele pode vê-los, mesmo com este corpo, pois o mal-olhado é um poder da alma, não apenas dos olhos e do cérebro. Misaki fica perplexo com suas palavras, mas Pouca aconselha a valorizar mais a vida. Extraindo o poder das almas ao redor, Pouca cria um círculo enorme, enquanto Misaki avança sobre ele. Em resposta, Pouca convoca uma mão gigantesca que a mata instantaneamente. O assassino observa todo o espetáculo através do seu drone. Em seu velho mundo, o herói lendário permanece ao lado do cérebro na jarra, também conhecido como o Deus Cadáver. Ele é finalmente derrotado. Ele tem certeza de que o feitiço do Deus foi ativado momentos antes da morte dele, era magia de teletransporte. Embora ele pudesse ver a alma do Deus, ela desapareceu muito rapidamente para ter certeza se realmente conseguiu matar o Deus necromante. A garota informa que a igreja enviou um relatório que todos os vestígios da alma do Deus desapareceram. Com isso, ele pode ter certeza de que salvou o mundo. Pouca recupera suas memórias e finalmente percebeu que ele não é o herói reencarnado, mas na verdade, o Deus Cadáver. Ele expressa sua gratidão a Misaki por levá-lo a um lugar cheio de poder mágico onde ele pode finalmente obter uma vida pacífica. Ele planeja se tornar o verdadeiro ceifador neste novo mundo. Ele quer continuar sua batalha com sua assassina. Até que ele percebe que ela está morta e não está fingindo dormir. Aqueles nascidos com mal-olhado, capazes de ver sombras, não podem esperar uma vida pacífica. O Deus Cadáver foi vendido aos feiticeiros da corte e caminhou pelo campo de batalha como um necromante. Até que o Império caiu de fato. Em seu tempo todo, ele sempre desejou viver em paz. Ele não se importava se era falso ou se ele estava brincando de faz de conta com as crianças. Ele só desejava uma vida pacífica. No entanto, o Império veio e eliminou as almas impuras das crianças que o Deus Cadáver ajudou. Quanto mais ele a procurava, mais distante ela se tornava. O Deus Cadáver iniciou sua vingança ali mesmo, ao longo de um século. Logo sua mina de carvão se tornou um labirinto cheio de esqueletos, sua magia negra os atraiu. Mesmo assim, ele apenas desejava paz e esperou durante séculos. O Deus Cadáver não poderia mais morrer de morte natural, então ele esperou pela vinda de alguém que poderia matá-lo. E seu feitiço de reencarnação funcionou. É por isso que ele não pode se deixar morrer em este novo mundo. Ainda perplexo com o fato de que Misaki morreu com apenas uma dedada, ele tenta entender a situação. Sem o conhecimento dele, o uso de magia não é comuns neste mundo moderno. Ele percebe que a morte de Misaki seria um problema, pois tornaria difícil para ele coletar informações sobre este mundo. E ele lutaria para provar que a matou em legítima defesa. Isso tornaria impossível para ele viver pacificamente, enquanto fugia das autoridades da cidade. Ele se sente envergonhado ao se lembrar de como queria continuar lutando com um cadáver. Enquanto isso, o drone continua a pairar na área, e o piloto está convencido de que deve estar perdendo a cabeça. Ele decide entrar em contato com sua chefe, Clarissa, e envia a ela o vídeo do drone, a esperança de que ela possa entender o que ele está vendo, ou pelo menos confirmar que ele não está tendo alucinações. Misaki teve uma educação privilegiada, com seus pais regando-a com carinho. Infelizmente, uma noite, um psicopata invadiu sua casa e matou seus pais diante de seus olhos. Após esta experiência traumática, Misaki treinou para se tornar uma assassina e, eventualmente, encontrou a pessoa que matou seus pais. Apesar de testemunhar as ações do assassino, Misaki não sente raiva dele. Na verdade, ela é grata, pois isso a fez questionar o apelo de matar. O assassino se pergunta se Misaki se sente como um herói por matar outros assassinos, mas não é o caso. Misaki apenas gosta disso. No entanto, ela nunca matou alguém inocente.
Ela brinca com o homem antes de silenciá-lo para sempre. Misaki era conhecida por ser uma assassina psicótica, que sempre tinha um sorriso no rosto, mas ela só visava outros assassinos. Por acaso, Misaki se deparou com o arquivo de assassinato de Pouka, que agora reencarnou como Deus Cadáver. No entanto, Clarice informou a ela que ele era apenas um garoto normal, e não como os assassinos que Misaki estava acostumado a lidar. Tendo alcançado sua vingança, Misaki queria saber o quão confusa ela realmente era. Quando ela finalmente encontrou Pouka, ela derrotou ele com facilidade e percebeu que ela estaria melhor se morresse, porque acreditava que não poderia fazer qualquer um feliz em seu estado atual. A única coisa que ela não tentou foi deletar ela mesma. Assim que Misaki estava prestes a tomar a passo final, ela recebeu uma ligação de Kuruya, o piloto de drone. Ele informou a ela que ela não terminou o trabalho com Pouka, e ele ainda andava como se nada tivesse acontecido, apesar de ter uma fenda na garganta. Misaki acorda, pensando que tudo isso era sua vida passando diante de seus olhos, apenas para encontrar Pouka na frente dela, feliz por ela estar finalmente acordada. A ferida no estômago de Misaki está curada e Pouka revela que ela não está tecnicamente viva, mas renasceu através da magia. Clarice e seus assassinos aparecem de repente, em torno de Misaki e Pouka. Clarice agarra Misaki e verifica seu pulso, confirmando que ela está fria e sem vida. Ela está 100% morta. Pouka não sabe como dizer, mas o termo certo seria: ela é um zumbi. Kuruya se apresenta. Ele trabalha como corretor de informações usando a rede e seus drones. Ele também ajuda os assassinos a esconder os corpos. Ele viveu uma vida discreta e gostaria de continuar assim. Ele se pergunta como acabou nessa confusão. 40 minutos antes de Misaki acordar, Clarissa se aproxima de Pouka junto com seu esquadrão de assassinos. Ela fica perplexa com tudo o que vê, incluindo o drone levitando. Pouka garante a ele que quer consertar Misaki e começa a cobrir sua ferida com magia em um instante. Clarissa pergunta para Kuruya se isso é obra dele. Ele está fazendo alguns efeitos especiais, mas ele garante a ela que se pudesse fazer isso, ele estaria em uma linha de trabalho diferente. Clarissa lembra a Pouka que eles vieram para vingar Misaki e terminar o trabalho, pelo menos esse era o plano. Pouka então explica que o cérebro de Misaki e a alma estão intactas, e ele só tinha que consertar seu corpo. No entanto, ela não está tecnicamente viva, então alguém precisa lançar magia de ressurreição. Todos estão confusos e Pouka se pergunta se este mundo ainda tem usuários de magia ou espírito. Infelizmente, não temos. Pouka então pensa em uma solução, e sugere que eles interpretem tudo o que ele fez como uma alucinação, ativando seus feitiços de combate e dizendo que, se eles recusarem, ele terá que lidar com eles. Todo mundo de repente fica nervoso, e Pouka confessa que ele não tem uma noção clara de quão frágeis e facilmente os humanos são mortos em um mundo sem magia. O tempo todo, Pouka permanece calmo, o que perturba Kuruya. Ele se pergunta se Pouka está tão confiante em uma situação tão tensa. No entanto, em sua mente, ele questiona se ele ainda tem mana suficiente para lutar ou fugir. Ao ouvirem o som das sirenes lá fora, Kuruya envia imagens de vídeo do drone, revelando que uma creche infantil próxima está pegando fogo. Com seu olho mágico, Pouka testemunha o prédio em chamas, mas é prontamente eliminado. Intrigado com a importância da creche, Pouka pergunta, e Clarice explica que é um porto seguro para os órfãos e crianças da Yakuza, cujas mães trabalham na indústria da vida noturna. Recordando as crianças de sua vida passada, Pouka se sente na obrigação de ajudá-los e implora a Clarissa que o leve até lá imediatamente. Ele revela que foi queimado várias vezes antes e nenhuma criança deveria ter que suportar tal agonia. Clarissa ordena que Kuruya guie Pouka até a localização, e ele usa seus drones para liderar o caminho. Sem perder tempo, Pouka pula do telhado e usa sua magia para se impulsionar para a frente.
Semelhante ao Homem-Aranha, ele convoca seus braços de esqueleto para voar ao redor dos prédios, chegando finalmente à creche. Apesar de estar rodeado de pessoas e câmeras, Polka continua a usar sua magia e corajosamente se joga no prédio em chamas, surpreendendo Kuruya. No entanto, apenas uma jovem percebe o ato heróico de Polka. Polka usa seu mal-olhado para invocar as almas dos pais falecidos das crianças na creche, permitindo-lhes habitar os esqueletos que ele convoca. Esses esqueletos resgatam habilmente todas as crianças e as trazem para um local seguro. Com a missão cumprida, Polka rapidamente escapa da cena. Embora todos tenham sobrevivido ilesos, rumores sobre os estranhos acontecimentos que se espalharam como fogo pela internet. Kuruya se vê questionando os valores de Polka, já que ele parece tratar a vida de Misaki como dispensável em um momento e então mostra grande compaixão para as crianças no próximo. É tudo muito confuso para ele. Ele apenas parece diferente deles, de alguma forma. Kuruya avisa Clarissa que Polka é o tipo de monstro do qual se deve ficar longe, e foi assim que eles acabaram de volta onde estavam, com Misaki acordando. No presente, Misaki ainda está confusa sobre sua morte e quer ser informado sobre o que aconteceu. Polka questiona como, em um país tão avançado, crianças ainda sofrem com desastres e circunstâncias. E se pergunta o que seria necessário para encontrar a paz no mundo. Clarissa pergunta a Polka o que significa paz para ele. Para Clarissa, é dinheiro. Ela quer saber as intenções de Polka e Meta nesta cidade. Ele não sabe nada sobre este lugar, mas se ele realmente é o único necromante aqui, ele gostaria de usar sua magia para ganhar dinheiro. Ele busca poder e um lugar para pertencer, para que possa viver em uma paz mais perfeitamente imperturbável do que qualquer outra pessoa. Clarissa oferece a ele a oportunidade de ingressar na sua equipe para atingir seu objetivo. Ela tem certeza de que ele não é a mesma pessoa como Polka, há alguém por dentro. Ela se oferece para ajudá-lo a se ajustar à sua vida neste novo mundo, com Misaki e Kuruya como seus guias. Após o ato heróico de Polka de resgatar crianças de um prédio em chamas, notícias sobre esqueletos ambulantes e um braço de esqueleto gigante inundam a internet. Apesar do burburinho, Misaki não se importa e fica até impressionada com a reviravolta dos acontecimentos. Parece que Polka estará empregando seus minions regularmente. Misaki não se importa em sair com o cara que a matou. É exatamente o oposto. Ela pode estar apaixonada. Kuruya sempre suspeitou que ela tinha um parafuso a menos. Acontece que Clarissa é a proprietária do prédio conhecido como Prédio da Tortura, mas Polka está feliz por morar aqui. O prédio está cheio de fantasmas que ele pode usar para fornecer sua magia. O corpo de Polka era originalmente de propriedade de alguém que tinha uma família. Para tranquilizá-los, ele decide enviar cartões postais para que eles possam se sentir à vontade. Eles sabem que ele está em férias prolongadas. Embora ele só consiga se lembrar dos nomes da família do Polka original, recuperar memórias de um passado distante é difícil. Uma lembrança em particular, no entanto, deixou uma forte impressão nele. Polka não tem certeza se está em outro mundo ou não. As criaturas deste mundo são as mesmas que as do mundo dele. O mais importante é que a religião Jalduod não existe aqui, o que é um alívio para ele. Em seu mundo, ele era considerado uma abominação pelos seguidores dessa religião, e eles tentaram destruí-lo, que é dado pelo fato de ele ser um esqueleto colossal. Polka revela que sua verdadeira identidade é a do Deus Cadáver. Enquanto Misaki acha essa revelação fascinante, Kuruya parece menos impressionado. A paz está ao alcance da Polka. Tudo o que resta é encontrar quem pagou para que esse corpo fosse morto. Misaki e Kuruya não estão cientes de quem ordenou o assassinato de Polka, mas Clarissa possui o conhecimento e está mantendo isso em segredo em troca do uso do prédio. Polka pretende conduzir sua própria investigação para identificar o culpado e promover a paz.
Kuruya observa que Clarissa não é a única intermediária dos assassinos, mas reconhece que poucos possuem a capacidade de matar Polka. Ele considera a possibilidade que os Lemmings poderiam ser capazes de fazê-lo, mas descarta a ideia com a mesma rapidez. Kuruya se pergunta se trazer essa maluca de volta à vida é realmente uma boa ideia. Apesar de ela ter matado o Polka original, ele a perdoou. Quero dizer, o original. Ele está bem ali, usando o drone de Kuruya como um recipiente. Polka possui a capacidade de transferir almas de um recipiente para outro e admite que a vida humana é como um brinquedo para ele. Essa revelação faz com que Kuruya permaneça cauteloso perto dele. Para começar sua nova vida, Polka pensa em possíveis profissões que lhe permitiriam ganhar algum dinheiro. Misaki sugere que ele poderia ser um excelente assassino, mas Polka admite que esse não é seu ponto forte. No entanto, depois de ver como ele lidou com ela sem esforço, ela discorda. Ao receber uma visita inesperada, Misaki é abordada por alguém que a informa de que há assassinos atrás dele e pede sua ajuda para lidar com eles. Misaki está hesitante em aceitar o pedido até que Polka se voluntária para atender ao pedido, e Misaki também concorda. O informante revela que os assassinos estão descansando em um armazém abandonado, o que torna o momento ideal para atacar. Ele acrescenta que eles já trabalharam anteriormente com alguém que Misaki já matou antes, referindo-se a seu antigo amigo. Sem hesitar, Misaki entra em ação, mas acaba revelando ser uma armadilha. Ela é confrontada por vários homens armados com barras de metal, mas ela as supera facilmente. Mesmo quando é capturada, ela se liberta e o nocauteia. Mas é baleada pelas costas pela mesma pessoa que havia pedido sua ajuda. No fim das contas, trata-se de um ataque de vingança por terem matado seu antigo chefe. No entanto, Polka aparece do nada e surpreende os assassinos, usando sua magia para reviver Misaki e dando a ela a vantagem adicional de ser um zumbi. Ele afirma que alguns buracos de bala não vão para ela, e Misaki prova seu ponto de vista ao mandar um dos bandidos pelos ares. Kuruya se pergunta se Polka sabia que era uma armadilha o tempo todo, mas Polka explica que não. Ele aceitou a solicitação, não dos assassinos, mas dos espíritos das crianças que o assombram. Com seus braços gigantes de esqueleto, ele esmaga todos os bandidos, libertando assim o espírito das crianças. Os buracos de bala no corpo de Misaki são curados imediatamente, uma prova de sua nova natureza monstruosa. Kuruya fica pensando por que Polka deu ouvidos aos fantasmas das crianças. Polka confessa que, embora veja as vidas humanas como meros brinquedos, ele cuida bem deles, especialmente porque eles podem fazer as crianças sorrirem. Kuruya finalmente compreende a essência de seus valores e como eles diferem em sua percepção de brinquedos versus vidas. Ele reconhece que Polka é perigosa, mas talvez ele e Misaki sejam os verdadeiros canalhas nesse cenário. Mais tarde, Kuruya relata a Clarissa sobre o incidente recente e se pergunta se ela realmente desistiu da morte de Polka. Ela garante a ele que sim e anota que é improvável que os remanescentes da gangue com a qual eles lidaram anteriormente representem qualquer mais ameaças, pois já fizeram muitos inimigos. Enquanto isso, a mesma gangue que foi alvo quer lançar um ataque em escala total contra Misaki e Polka, mas todo o seu grupo já foi massacrado pelos infames Lemmings. Polka menciona que os vampiros eram reais em seu antigo mundo. Misaki acha a ideia de ser uma vampira legal, e Polka admite que, com maná suficiente, ele poderia transformá-la em uma como um personagem saído diretamente de um videogame. Kuruya observa suas travessuras, imaginando por quanto tempo eles continuarão brincando de casinha. No entanto, ele não se importa, pois já estava ficando entediado com sua vida. Enquanto isso, Clarice está desfrutando de sua massagem e contempla a fraqueza de Polka para crianças, o que ela vê como uma forma de controlá-lo. De repente, ela recebe uma ligação de seu cliente que queria Polka morto. Ela exige mais informações sobre o alvo, mas o interlocutor lhe informa que Polka é apenas uma estudante do ensino médio. Insatisfeita com a resposta, Clarissa rescindiu o contrato.
Um homem está se desculpando com um grupo, explicando que não tem dinheiro para pagar porque ele não sabia que uma única cerveja custaria 60.000 ienes. Enquanto isso, um cliente bêbado está procurando por Clarice e reclama que cada vez mais bares estão roubando seus clientes. Ele até menciona os rumores sobre esqueletos, e toca de forma inadequada o bumbum de uma garota, apesar da política de mãos livres do lounge. No prédio da tortura, Kuruya expressa sua curiosidade sobre o corpo de Misaki, e Pouka explica que ela pode se auto-reparar e resistir à deterioração, o que a torna praticamente imortal. Além disso, agora ela está um pouco mais forte e menos sensível do que antes. Pouka aconselha a consumir carne crua se ela sofrer um ferimento grave. Agora ela é carnívora. Além disso, sua saliva contém um potente efeito paralisante. Kuruya se pergunta que criatura ela realmente é e ela até testa isso mordendo Pouka, paralisando-o. Misaki perguntou, brincando, se Kuruya quer que ela o morda também, mas ele não está interessado em mulheres fáceis que veem um beijo como uma recompensa. Ela é um monstro por completo. Enquanto está paralisado, Pouka se pergunta se esse mundo tem um homem-bomba sobre-humano, como o lendário herói. A polícia está investigando a área onde Pouka cuidou dos bandidos. De repente, um homem coberto de bandagens, lemmings, aparece e destrói a rocha. Quando a polícia corre para investigar, ele desaparece, mas eles encontram os corpos dos bandidos. Enquanto isso, o homem que não podia pagar sua bebida mais cedo, bate nos golpistas e recebe uma ligação. Ao mesmo tempo, o homem bêbado que estava procurando por Clarissa também recebe uma ligação e fica furioso por não poder vê-la hoje. Ele sai do bar irritado. Kuruya ainda está curioso sobre o mundo de Pouka e faz mais perguntas. Pouka explica que o mundo deles também usava um sistema decimal, e a maioria das pessoas tinha 10 dedos, com algumas variações. Pouka não consegue entender o fato de que este é outro mundo desde então, as pessoas aqui têm a mesma aparência e a magia funciona da mesma maneira. Ele se pergunta se, de alguma forma, seus dois mundos estão conectados. Eventualmente, a paralisia de Pouka passa e Misaki observa que sua nova habilidade é bastante útil, pois ela pode economizar nas unhas. Pouka concorda, afirmando que quanto mais maneiras você tiver para incapacitar alguém, melhor. Kuruya concorda, especialmente depois de ver a última apresentação de Pouka, na qual ele convenientemente escondeu os cadáveres. Entretanto, Pouka ressalta que eles ainda estão vivos, mas provavelmente não estão mais capacitados para testemunhar. Ele se certificou de que eles nunca mais poderão matar ninguém. O homem do bar e aquele que espancou os golpistas se encontram. Eles fazem parte de uma equipe de investigação oculta. Os bandidos estão realmente vivos, e os dois nunca viram um quadrado humano antes. Não é de se admirar que eles tenham sido chamados primeiro. Os principais suspeitos da equipe para a situação são os lemmings, o Green Reaper e o inseto cuspidor de fogo. Mas eles acreditam que essa situação não corresponde ao seu trabalho típico. Com um novo suspeito em mente, eles ficam animados para continuar a investigação. Na delegacia de Shinjuku, Iwanome está atualmente informando seus colegas sobre o último caso envolvendo os nós humanos. Como membros de uma força especial responsável por lidar com suspeitos paranormais, eles encontraram e capturaram muitos indivíduos ao longo dos anos. Devido à natureza estranha de seus casos, nenhuma das prisões é tornada sendo a Misaki para segurá-lo. Mas pela primeira vez, Pouka tem medo quando ele olha para cima e vê Lemingo no teto. Arase e Iwanome sentem a presença e ficam visivelmente abalados. Clarice ilumina um pouco, revelando Lemingo no teto, que então faz uma grande entrada, estalando o pescoço como se estivesse pronto para lutar. Assim termina mais um episódio. Obrigado por assistir. Não viu os episódios anteriores deste anime? Confere aqui do lado esquerdo. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva para mais vídeos como esse. Confira os vídeos em destaque.